E desde já eu quero agradecer muito mesmo, irmãos, o carinho, a recepção de todos. Nós vamos abordar um assunto muito peculiar. Para uns irmãos, não vai pensar que o pastor Isaías vai chegar aqui, porque é sobre doutrina e disciplina. Irmãos, nós temos que levar a conscientizar. Por que obedecer à disciplina? Por que obedecer à doutrina? São regras, irmãos. E também agradecer os nossos amigos visitantes, que nos honram com a sua presença. Deus, Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, está muito feliz com você que nos visita hoje, que nos agrada com a sua visita. Externo aqui todo o meu carinho, em nome da Igreja Apostólica, em nome da direção da Igreja, a cada um de vocês que nos visita na noite de hoje. Espero que saiam daqui alimentados também, e compreendam o nosso modo de crer e professar a nossa fé. Nós cremos em Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e desta terra. Cremos em Jesus, o seu Filho amado. Cremos na Virgem Maria por ser a mãe do Salvador e também a nossa mãe. Cremos na Santa Vó Rosa como o Espírito Consolador das sagradas promessas de Jesus, que está relatado no livro de São João, o Espírito Consolador. Cremos no Santo Irmão Aldo por ser o nosso pastor, este que nos levou até Jesus. Já viram nas Sagradas Escrituras que está escrito assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim, Então ninguém vai até Jesus, ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Mas quem nos leva a Jesus? Alguém tem que nos levar a Jesus para que Jesus nos leve ao Pai. Então quem nos leva a Jesus é o Santo Irmão Aldo, porque os irmãos visitantes, vejam um coral bonito, uma igreja ordeira, de pessoas que amam esta doutrina, esta disciplina, de pessoas que amam esta igreja. Já deu para sentir que isso aqui é de Deus, porque tudo que está instituído nesta igreja foi a mando de Jesus, foi a pedido de Jesus. Jesus pediu que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo fizesse essa doutrina e essa disciplina perfeita que nós temos, esse modo de crer, esse modo de professar e expressar a nossa fé. Então assim o Santo Irmão Aldo nos ensinou, nos levou até Jesus, nos levou até conhecer o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que não escraviza, o Evangelho que não encarcera, mas o Evangelho que cativa, que traz amor, que traz perdão, que traz misericórdia, que traz paz espiritual. E muito felizes nós estamos, caro visitante, que hoje se faz presente conosco nesta noite. Irmãos, fala aqui a mensagem. A doutrina e a disciplina da igreja devem ser respeitadas por todos os apostólicos. Todos. A doutrina e a disciplina da nossa igreja, da nossa amada igreja apostólica, são as fontes da água da vida. É quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-las. Deve guardá-las com amor e devoção. A nossa doutrina é a palavra dos céus, é aquilo que veio de Deus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, é vida para quem coloca em prática no seu viver, pois vem de Deus por meio de Jesus e da Santa Vó Rosa. A disciplina apostólica é o conjunto de princípios de elevada moral e regras de um bom viver que honra a vida dos apostólicos.
Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta, que formam um conjunto de doutrina e de disciplina da nossa igreja, devem ser praticados por todos com muito amor e entendimento. É com amor, irmãos, porque ninguém é chato você querer seguir, ou você fazer alguma coisa obrigado. Tem que ser por amor. Irmãos, a disciplina, ela só é perfeita no coração do apostólico quando você faz com amor. Quando aquele fardo não pesa sobre você, né? Porque quando aquilo começa a te pesar, irmãos, você não dura muito, irmãos. Você começa já a colocar dúvidas no seu coração. E é um assunto, irmãos, que muitas das vezes alguns não gostam de ouvir, né? É como eu sempre digo assim, quando fala sobre disciplina, irmãos, envolve muita coisa. Porque nós temos a regra da nossa igreja, que tem que ser seguida. Quando você passa a aceitar esta fé, quando você passa a aceitar a fé apostólica, você tem que se sujeitar a seguir a disciplina, né? Não pode se usar bermuda, não pode fazer corte de cabelos extravagantes, porque isso foge ao conceito da disciplina da igreja. Não pode usar maquiagem pesada, pintar as unhas de cor berrante. Tem que ser um proceder alibado. Porque, irmãos, quando você foge a isso, irmãos, você se torna um alvo muito fácil de um inimigo te escravizar. E aí, irmãos, cresce e vem crescendo a um número muito, irmãos, muito grande dentro da igreja, de pessoas que, eu sempre costumo dizer assim, são as pessoas do nada a ver. Como assim nada a ver, pastor? Nada a ver eu usar uma roupa fora da disciplina, nada a ver eu usar um corte de cabelo diferente, nada a ver eu pintar, nada a ver. Irmãos, esse número vem crescendo muito grande dentro da igreja. E muitos estão indo por esse caminho, queridos. E aí, amados, e essa turma vem crescendo, e tem hora que eu me assusto com isso. É por isso que tem hora quando eu sempre falo assim, o trabalho de pastor, a cada dia está ficando mais difícil. Porque você tem que dizer e ajudar as pessoas, e muitos não entendem, quando nós falamos de púlpito, como ajuda, leva como afronta. E acham que estão desafiando o pastor, e acham que estão desafiando o regente, acham que estão desafiando uns aos outros. Não, eu uso e faço e acabou. E não é assim, não. Você não está desafiando a mim, não. Você não está desafiando o conselho, você está desafiando a Deus. Você está colocando em xeque a sua salvação. Você está colocando em xeque a sua bênção. Você está colocando em xeque a sua bênção. Você está colocando em xeque a sua vitória. Porque, irmãos, quando alguma coisa começa a dar errado na sua vida, a primeira coisa que você joga a culpa é em cima de Deus, em cima da igreja. Ah, a Santa Avó me abandonou, o irmão... Não, irmãos, abandonou não. Boletim de número 3171. Multiplique esse boletim aqui por três vezes. 3.171 vezes 3 vai dar em torno de uns 9 mil e quase 10 mil.
10.000 vezes o santo irmão Aldo ensinando sobre doutrina, sobre disciplina. Irmãos, se não aprendeu, irmãos, está difícil, meu companheiro. Então, se as coisas começarem a dar errado na sua vida, não vem culpar a igreja, não. Não vem querer colocar a sua fé em xeque, não. E não vem querer jogar a culpa em cima dos erros dos outros. O ser humano, irmão, tem mania de dizer assim, como eu já ouvi isso. Fala assim: pastor, eu sei que eu sou indisciplinada. Eu acho graça, irmão, que sabe que está errado. Por que erra então? Se sabe que aquilo ali não convém para você, por que você faz então? Se sabe que esse tipo de proceder não vai te ajudar na elevação do seu espírito, por que você faz então, irmão? É difícil de entender, sabe? Porque sabe que aquilo ali transgride as leis de Deus, ou a lei da igreja, a disciplina da igreja. Por que faz isso? Vamos fazer um conceito sobre disciplina? O que é um conceito sobre disciplina, irmãos? Disciplina, ela pode ser aplicada em várias situações. Disciplina pessoal é você ser aquela pessoa disciplinada. Como, pastor? Todo dia eu levanto cedo, faço café às 5 horas da manhã, todo dia. É uma disciplina. Todo dia eu tenho que fazer isso. É uma disciplina. Eu vou disciplinar o meu alimento. A partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. É uma disciplina. Isso é um conceito de disciplina na sua vida pessoal. Na sua vida material. Vou ser disciplinado com as minhas finanças. A partir de hoje, eu não vou comprar mais coisas supérfluas, vou juntar dinheiro. É uma disciplina financeira. Então, são conjuntos de regras. Disciplina no lar espiritual. Disciplina, o conjunto de regras que sejam na religião e na vida pessoal. Disciplina da igreja está embasada no estatuto, está ali para ser seguido. Você não é obrigado a seguir, certo? Você não é obrigado a obedecer. Só que também depois não culpa nada, irmãos. Mas é a disciplina da igreja. Você não é obrigado a obedecer, você não te força a obedecer, desde que você não seja apostólico. Mas se você é apostólico, você aceitou a palavra apostólica, você se submeteu ao batismo, você aceitou a viver uma vida apostólica, o seu livre-arbítrio acabou. O seu livre-arbítrio agora é aqui. Você tem que se sujeitar à doutrina e à disciplina da igreja. Porque, irmãos, existe um ditado, não vou citar o nome do pastor, ele fala bem assim: porque se você aceitou a disciplina apostólica, se você aceitou a doutrina, está na igreja e não obedece, você está andando na contramão. Está andando na contramão. Entendeu? Doutrina. Conceito de doutrina, fundamentos de teorias e regras, princípios disciplinares, andam juntas, doutrina e disciplina da igreja. Disciplina cristã, ou seja, disciplina apostólica, é o conjunto de princípios e os ensinamentos embasados na fé em Cristo e em suas promessas. Nós estamos aonde aqui? Nós estamos embasados nas promessas.
Promessa do Consolador, promessa do Santo Pastor, então nós estamos aqui. Tudo isso, irmãos, tem que ser feito com amor. Como diz aqui no boletim. Jesus assim ensinou, para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina é fácil e agradável de viver, e a sua disciplina é leve, não escraviza a ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de que sejam bem-sucedidos em sua vida, devem obedecer por amor, irmãos. Muitos não são felizes, não têm paz no coração, e nada lhe vai bem porque deixam de obedecer os ensinos da igreja. Preferem fazer o errado, aquilo que a igreja não ensina, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprendem. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver, e lutam com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa deu a sua vida pela doutrina e a disciplina e muito lutou para que fossem compreendidas e aceitas pelos corações bons e humildes, irmãos. O Santo Irmão Aldo sempre lutou para manter esta igreja consagrada e santificada nessa disciplina. Nos deu conselhos, estamos lutando muito para mantê-la. Afirmamos aos irmãos e irmãs apostólicas que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constituiu em regras de honra e dignidade para o Filho de Deus, nos dada por Jesus através da Santa Avó Rosa. Pedimos e aconselhamos as irmãs que estão usando suas vestes bem curtas, fora da disciplina apostólica, que é 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, que se adequem e voltem a usar medidas certas. Assim darão esta alegria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, sendo, pois, uma filha obediente e consagrada. Irmãos, eu vou narrar um fato muito interessante. Eu estava numa congregação, irmãos, e tem um hino que fala assim, não sei se é Juventude Apostólica, e vai assim: ó jovem apostólico. Qual que é o nome do hino? Chamando o jovem. Obrigado. Chamando o jovem. Aí o hino começa assim: ó jovem apostólico, não dê ouvido ao mundo, porque nele tudo é ilusão. Cuidado com o inimigo de tua alma, pois ele não quer sua salvação. Irmãos, agora você imagina a corista que estava cantando esse hino, irmãos. Eu lhes pergunto, estava adequada com o hino que estava cantando? Sim ou não? Irmãos, por isso que nós temos que ver bem o que nós estamos cantando, o que nós estamos falando. Para quê? Para não cair no contraditório. A moça, irmãos, eu fiquei assim, sabe? A gente fica triste, irmãos, a gente fica sentido, falou, oh, meu Deus. A gente chega a respirar fundo, senta, olha, só pede para Deus ter misericórdia, irmãos. A saia não estava 2 dedos abaixo da barriga da perna, estava com um saldo que dava mais ou menos, acho que esse tanto assim, não sei, sabe? E com umas cordinhas, irmão, enleada
até em cima do joelho, sabe? Irmãos, pastor, o senhor está falando da igreja. Irmãos, é fácil nós falar do erro dos outros. Vamos consertar nós. Temos que consertar aqui primeiro. Lá fora, irmãos. É aqui, temos que consertar. O exemplo tem que partir daqui. É que isso que eu falei ontem, irmãos, e repito hoje de novo. Como é que você se enquadra no ser ou no estar apostólico? O estar apostólico, irmão, é você estar aqui na quinta, no sábado e no domingo. Na quinta, no sábado e no domingo. E o ser apostólico? O que é o ser apostólico? É quando acaba a reunião, fecha aquela porta dali para fora. O que você é lá fora? Como é que você está lá? Aqui, irmãos, todo mundo sentadinho, comportadinho, cantando, belezinha, de boa, maravilha. E depois, irmãos, como é que está o seu exame de consciência? E não fica bravo com o pastor, não. Eu só estou tentando ajudar. Entendeu? Estou tentando ajudar, irmãos. Leve isso como ajuda. Porque, irmãos, eu não costumo dizer que olha a pessoa errada. Eu falo sempre assim, aquela pessoa é frágil. Todos nós temos as nossas fragilidades. Pastor Isaías tem a sua fragilidade? Claro que tem, irmãos. Eu sempre costumo dizer que os perfeitos já estão no céu. Nem Jesus se declarou perfeito, e era perfeito. Ele disse assim, sede perfeito como vosso Pai é perfeito que está no céu. Sede perfeito. É uma busca pela perfeição. É todo dia, é toda hora. Todo dia tem alguma coisa querendo te laçar. E o que Jesus disse? Vigiai, seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Jesus foi muito forte nisso, né, irmãos? Uma pombinha, da pombinha pular para uma serpente. Mas tudo tem um significado. Tudo. Porque eu sou apostólico, eu tenho que ser brabo. Não, irmão, isso não. Isso é fanatizar. O que a Santa Avó dizia? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Sede pessoas equilibradas. Né, irmãos? Se o irmão já vem de lá como uma serpente para cima de você, opa, vai como uma pomba, tranquilo. O que é o problema, irmãos? Eu estava dirigindo uma Santa Comunhão e subiu um obreiro. Eu estava lá no alojamento. E ele subiu brabo. Abriu a porta. Já está errado, né, irmãos? Já está errado de ir lá no meu alojamento. E se ele me pega em situações inadequadas? E aí? Está errado. Não bateu nem na porta. Foi bravo. Só, irmãos, calma. Eu saí ali fora. Já está errado de vir aqui, não bater na porta, né? Não é assim, irmãos. Calma, tranquilidade. O que foi que aconteceu? É que eu falei, fala baixo, não grita, eu não sou surdo. Vamos na boa, tranquilo. Aí ele viu que eu não ia interagir com a raiva dele, né, irmãos? Ele baixou o tom, conversou comigo. Bom, disciplinar o espírito, né? Aí ele conversou, fomos lá, resolvemos certinho, pronto, acabou. E se eu entro na onda dele, né, irmãos? E se eu faço? Ele já vem de lá gritando
Qual que é a nota maior dentro da música aí, regente? Hã? Dó? E qual que é maior que dó? E se ele vir com um dó, eu vou um oitavo acima, irmão, já pensou? O que não ia virar lá? Em plena santa comunhão, o corpo de Jesus ali na frente, o sangue de Jesus ali na frente, e o pastor que ia dirigir a comunhão, sabe, uma discussão verbal com o outro. Irmão, não é assim, irmãos. Disciplina do Espírito. Por isso que a Santa Avó fala aqui, ó. A Santa Avó deu a sua vida à doutrina pela disciplina e muito lutou para que fossem compreendidas e aceitas pelos corações bons e humildes. Assim tem que ser, irmãos. Assim tem que ser no coral, tem que ser com os irmãos, tem que ser lá fora. Pastor Zé, mas se eu nunca ficar bravo? Eu fico, eu sou ser humano, sou normal, que nem todo mundo. Eu tenho meus momentos de angústia, não posso ter não? Claro que eu posso. Mas também não pode ser toda hora, né, irmãos? 24 horas por dia, mal-humorado, 24 horas por dia, brabo. E aí, que ia virar um negócio desse? Será que eu ia ter paz dentro da minha casa? Assim, irmãos. Então, nós temos que aprender isso também. Né? E diz assim, e o conselho, nós do conselho estamos lutando muito para manter e afirmarmos as irmãs e os irmãos apostólicos, que a disciplina em nada mudou. O irmão segue por amor. Pastor, eu não consigo usar 2 dedos da barriga da perna, luta contra essa fragilidade. Isso é uma fragilidade de você. Põe lá, mas é vergonhoso. É melhor você passar vergonha aqui na terra do que na hora de você prestar conta com Deus lá em cima, irmãos. Ele vai te perguntar, você vai prestar conta com Deus lá em cima, com a Santa Avó, irmão Aldo. E aí, como é que vai estar? Vai chegar o dia que vai ficar frente a frente com o Altíssimo. Mas e aí, vamos saber o que aconteceu com você? Qual que é seu galardão? Vai, irmãos. Porque isso aqui, irmãos, ele se tomba. O que diz? Né? Volta para a terra. Mas o Espírito, ele é de Deus. Ele volta para Deus. E aí? Aí o indisciplinado vai falar assim, não, irmãos, eu não sabia que era para fazer assim. Opa, sabia sim, eu deixei um profeta, no meio de vocês tinham um consolador, que eu falava com ele, eu expliquei para ela como que seria a doutrina, como seria a disciplina. Eu orientei, ela orientou um profeta que vos guiou por 44 anos na terra, deu mais de 10.000 ensinamentos para vocês. E você vai argumentar o quê? Então, amor, faz por amor. Ah, pastor, meu cabelo está meio bagunçado, corta direitinho. Ah, eu não consigo ficar sem um batom. Põe um batom mais claro. Não escandaliza, não. Proceda. Seja um apostólico. Não esteja apostólico. Tudo isso, irmãos, é por amor. O que Jesus fez por nós, a Santa Avó Rosa tanto lutou, foi por... É obra vicária. O que é obra vicária? É sofrer por alguém, sem pedir recompensa, sem esperar nada, simplesmente esperou o quê? O amor. O amor de vocês. Entendeu? O coral cantou tão lindo hoje, irmãos. Não se ensoberbece. Aceitam com humildade. Deus não se agrada com o soberbo. Então, cantou tão bonito hoje.
Espero que venha cantando mais dia. Eu senti energia, irmãos, sabe? Energia positiva, coisa de Deus, a Santa Avó mesmo, do irmão Aldo. Certa vez eu vi uma irmã que chegou para o irmão Aldo assim, e disse assim, irmão Aldo, começou a chorar, meu irmão falou, não, para com isso aí, para com isso aí. Conversa comigo direito, vamos ver o que está acontecendo. Isso eu ouvi. Não precisava fazer isso, não. Aí a irmã parou de chorar, se acalmou, conversou. Olha o que ele falou para ela. O que foi? Aí ela explicou para ele. Meu filho se envolveu num acidente, está no hospital internado, todo quebrado. O que o irmão falou? Eu mandei ele lá? Eu mandei ele lá? O que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo lá? Aonde que ele estava? Eu não mandei ele lá. Deve ser doído para uma mãe, né, irmãos? Aí ele falou assim, eu vou ver o que eu vou fazer. Vou ver com a avó. O desobediente, irmãos, uma hora ele tende a cair no próprio erro. O que desobedece o pai, o que desobedece a mãe, o que acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Uma hora ele tende a cair na sua própria soberba, no seu próprio erro. E é vantajoso para vocês? Por que sofrer? Para que sofrer se você pode ser feliz? Se você pode obedecer? Para que você fazer coisa errada se você pode fazer o certo? Por que não obedecer a Deus? Por que não se tornar um coração bom, humilde, perseverante? Por que não ser uma pessoa agradável? O que ganhamos com isso, irmãos? Nada. Nada. Né? Da mesma forma, alguns irmãos... Da mesma forma, olha só, alguns irmãos estão utilizando cortes de cabelos, barba, cavanhaque. Irmãos, isso nunca foi permitido na igreja. Se faz isso é porque está desobedecendo. Mas para que desobedecer, meu Deus? Você quer chamar a atenção de quem com o cabelo tudo esquisito? Não é assim. Não pode, isso não pode dentro da igreja. Tem que entender, tem que se sujeitar por amor. Depois você vai querer... Como que você vai ter crédito com Deus se você está desobedecendo? Você está apostólico ou é você ser apostólico? E tem pessoas que ficam bravas, irmãos. Zanga. Eu preguei uma vez sobre isso numa congregação. Porque não adianta, irmãos, querer subir aqui para escarnecer todo desobediente. Não posso, eu tenho que trazer ele para cá para dentro. Nós somos pastores têm que cuidar das ovelhas, orientar elas. Nós temos que ter amor por essas pessoas. Nós temos que amá-las. E se eu distrato uma pessoa dessa daí, irmãos? Só por causa de um corte de cabelo, porque está dessa situação? E se ele magoa e vai embora, irmãos? Quem que conscientizar essas pessoas de que isso não é bom, de que não serve, de que isso não se encaixa na doutrina apostólica, nem na disciplina? E que ele tem que entender, ela tem que entender. Né? Da mesma forma, alguns irmãos estão utilizando corte de cabelos, barbas, cavanhaque. Viu? Mesmo sabendo que na nossa disciplina não permite, não pode. Eu sou apostólico. Bom, se é apostólico, então segue a disciplina. Faz valer o ensinamento. Vai chegar lá na frente e você vai precisar, irmãos. Precisa. Porque o seu a sua consciência, ela te cobra. Ela te cobra. Como é que você vai dobrar o joelho e orar a Deus, pedir a Santa Avó, irmão Aldo? Como é que você vai orar? Né? Se você está totalmente
fora do padrão, no sentido da disciplina da igreja. Aí você vai, eu estou clamando por misericórdia, e tem misericórdia. Mas para que você faz errado, então? Olha o desobediente onde que estava, né, irmãos? Estava lá numa festa, num lugar onde não podia, sofreu um acidente, estava lá todo quebrado. E quem que foi lá, irmãos? Olha só, quem que foi lá pedir por irmão Aldo? Foi os amigos que estavam com ele? Foi os que levaram ele dentro do carro para lá? Não, foi a mãe. O que está fora da disciplina, lembre-se que você tem uma mãe que sofre, ela não fica contente de ver você desse jeito. Que argumento que você vai ter para convencer ela? Não fica contente. Entenderam? Irmãos, pessoas, irmãos, para te levar para o caminho largo, para levar você para a desobediência, tem um monte. Um monte. Tem um monte, irmãos. Mas te levar para o caminho do bem, tem poucos. Muito poucos. Bem pouco mesmo. Tá bom? Irmãos, guardem esses ensinamentos, prezados irmãos apostólicos. A doutrina e a disciplina da igreja precisa ser obedecida e respeitada voluntariamente por todos os apostólicos. Muito embora, infelizmente, alguns irmãos estão dando valor e aceitando conversas, sentimentos e costumes que não edificam o Filho de Deus, está vendo? E são plantados por pessoas que não são da Santa Vó Rosa e nem do Santo Irmão Aldo, mesmo estando em nosso meio. Por isso pedimos que se arrependam, procurem ser fiel ao voto do batismo. Lembre-se do seu batismo, irmãos. O que você prometeu lá no tanque batismal? Você não prometeu para mim, não. E nem para o pastor que estava batizando. Você prometeu para Deus, para Jesus, para a Santa Vó e para o Santo Irmão Aldo. Ponham isso na balança a partir de hoje em diante. Não brinque com as coisas de Deus, que isso pode lhe custar caro na sua vida. Entenderam, irmãos? Então, façam valer o voto do seu batismo e serão felizes e bem-aventurados. Eu queria falar mais alguma coisa, mas não dá tempo. É sobre outro assunto, mas tudo bem. Olha só que hino bonito. É hora. Você já tomou sua decisão? Que caminho você está? Você está no caminho largo ou no caminho estreito? Qual caminho você está andando? Eu te aconselho ir para o caminho estreito. Então tome a sua decisão. Fique com Deus, irmãos. Siga o que é correto. E com certeza os irmãos terão dias felizes e bem-aventurados nessa terra. Amém? Irmãos, tem um convite aqui. Convidamos toda a igreja para participar da reunião especial em homenagem a Corpus Christi, na próxima quinta-feira, dia 20, com início às 19 horas. Muito bom, irmãos. Também tem outro convite aqui. O Instituto de Goiânia e Aparecida de Goiânia estarão realizando uma ação beneficente aberta à comunidade, lá em Aparecida de Goiânia, para a comunidade apostólica e não apostólica. Na ocasião serão oferecidos doações de roupas, calçados, corte de cabelo masculino, medir a glicemia, a pressão, atenção especial às crianças, dinâmica com grupos da terceira idade. Irmãos, eu gosto de participar disso aqui. Bem que eu queria estar, né, queridos, mas eu creio que será um sucesso. Os irmãos estão convidados. Também será no dia 20, será a partir das 8 horas da manhã e irá até às 16 horas da tarde. Tá bom? Vamos ouvir o último hino, irmãos, hora da decisão.
Irmãos, o que me resta é agradecer a presença de todos, a paciência, a reverência, agradecer também aos irmãos coralistas, o coral, regente, músicos, todos os irmãos, aos membros, frequentadores e as pessoas que nos honraram com a sua visita. Muito obrigado mesmo. Temos reuniões aqui às quintas, sábados e domingo. Tá? Sábado e domingo às 19 horas. As quintas-feiras são às 19h30? E as quintas-feiras às 19h30. Então ficamos muito felizes de vocês estarem conosco neste momento tão sublime. E que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, também recaia sobre a vida de cada um de vós que nos visita nesta noite. E faço voto de que voltem mais vezes, sintam-se abraçados e amados por essa Santa Igreja. Aqui nós estaremos de braços abertos esperando cada um de vocês que nos honra com a sua visita. Tá bom, irmãos? E no mais, irmãos, agradeço pelo carinho, pela acolhida daqui dos irmãos de Goiânia, dessa congregação de Goiânia. E muito feliz aqui eu estou, irmãos. Apesar que eu venho muito pouco aqui, né? Devido ao trabalho e outras situações. Mas, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E espero, em outras oportunidades também aqui estar com os irmãos. Assim for escalado aqui, eu estarei muito feliz e contente, trazendo a mensagem apostólica aos irmãos. Amém? Muito obrigado mesmo. Todos de pé, vamos orar para finalizarmos a nossa reunião. Em sentido de oração, irmãos, assim nós oremos. Oh meu Deus, Pai Celestial, eu inicio esta reunião, Senhor, te agradecendo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nos concedestes de estarmos reunidos em Tua casa. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo trabalho que foi feito aqui, neste culto de louvor e adoração a Deus, ao Senhor, ao Teu Filho Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Porque tudo transcorreu conforme a Tua vontade, Senhor, não foi a minha, mas sim foi a vontade do Senhor, meu Deus, e dos Seus santos. Espero, Pai, que todos aqui sairão daqui alimentados, fortalecidos na fé. E nesse momento de oração eles pedem também, Senhor. São pais que pedem por seus filhos, filhos que pedem por seus pais, pessoas que se encontram afastados da igreja, longe deste aprisco, Senhor. São mães que muitas das vezes choram neste momento, são pais que choram, filhos que choram neste momento por não ver o seu ente querido aqui nessa santa igreja. Mas um dia foram dessa igreja. Pai, pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade, Senhor, vá até os corações dessas pessoas que se encontram longe desse aprisco. Senhor, vá lá e visite também. Façam que eles sintam vontade, que sintam um vazio, Senhor, que esse vazio só pode ser preenchido pela Tua graça e pela Tua bênção e pela palavra apostólica. Que sejam preenchidos pelos ensinamentos da Santa Vó Rosa. E se por, Senhor, e se tiver alguns que estão enfraquecendo na fé, estão querendo enfraquecer, Senhor, fortaleçam. E esse aqui é um caminho de Deus, é o caminho que nos conduz ao céu, à salvação eterna. Isso aqui foi esta igreja, estes ensinamentos, vêm do céu, são de Jesus. Nos foi ensinado pela Santa Vó Rosa, nos foi ensinado pelo Santo Irmão Aldo. Por isso que nós temos esta fé, Pai, porque o Senhor ensinou a eles e eles nos ensinou o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que cativa, não aquele que escraviza. Senhor, acolha essas mães, esses pais, acolha esses filhos teus que ora oram, acolha os pedidos que estão aqui nesta caixa de oração, que eu não sei o que eles pedem, Senhor. Use de mérito, mas também use de misericórdia.
e que eles possam ser abençoados grandemente. E que aqueles, Pai, que estão afastados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão querendo se enfraquecer, que fortaleça-os, erga-os, segure na mão de cada um deles, que eles se ajudem uns aos outros, mas que não se afastem deste aprisco, e venham estar conosco sempre. Também eu oro neste momento, Pai, eu oro por os nossos irmãos que nos visitam. Foi o Senhor, meu Deus, foi a Senhora Santa Avó, o Santo Irmão Aldo que os trouxe aqui, foi desses santos que os trouxe aqui, para estar conosco. Abençoe eles também, o seu propósito de vida, que essa semente apostólica possa ser lançada no coração de cada um deles, e que um dia eles possam vir fazer parte deste povo apostólico. Que as bênçãos também recaiam sobre a vida dessas pessoas que nos visitam nesta noite. Assim como os nossos caros internautas, que também nesse momento, muitos deles estão orando, pedindo, que as bênçãos cheguem até eles também. Sobre aqueles que estão acamados, enfermos, sobre as mães que são gestantes, as pessoas de mais idade, Senhor. Dê a eles sabedoria, que eles possam aceitar o peso da idade, mas que eles possam ser felizes também e bem-aventurados. Eu, como pastor, desejo-lhe toda a graça e toda a bênção que recai sobre a vida de cada um dos irmãos, hoje, sempre e para sempre. Amém. Irmãos, vão em paz e até uma próxima oportunidade.